Olá, boa tarde. Aqui quem fala novamente é o Teacher Breno. Eu estou aqui mais uma vez para falar sobre ensino de idiomas, inglês, português, matemática, que quando você aprende uma gramática, na verdade, você aprende um código, e aí estudar matemática é uma coisa muito gostosa. Enfim, então nesse material o que eu vou falar? Eu vou falar qual é a minha própria posição no que se refere à questão da sintaxe, né? De como trabalhar a sintaxe no ensino de idiomas, seja na descrição, seja no ensino de idiomas, né? E como é que eu entendo que funciona as escolhas que eu fiz teoricamente a partir da minha leitura, da minha formação, e como essas escolhas, ao serem aplicadas no ensino de idioma, elas resultam em algo, né? Então, basicamente é o seguinte: o que é uma língua natural? Uma língua natural é um fenômeno único da espécie humana. Ela é um fenômeno extremamente complexo e que somente no início do século XX encontrou uma definição e, consequentemente, métodos de descrição e análise adequados. Exemplos de línguas naturais: o português, o espanhol, o inglês, o alemão, o mandarim, o japonês, etc. Por qual motivo a filosofia ocidental demorou milênios para encontrar uma teoria capaz de descrever a estrutura das línguas? Bem, porque existia a filologia, né, que era uma coisa que era o mais próximo que existia no mundo antigo do que seria a linguística, né? Sendo que basicamente a diferença entre filologia e linguística é que a filologia estuda os diferentes estados que a língua tem na sua história, ou seja, a língua de Camões é uma, a língua de Machado de Assis é outra, o português de Machado de Assis é um, o português de Clarice Lispector é outro, e como que esse sistema vai mudando no tempo. Mas foi o Ferdinand de Saussure que conseguiu descrever de forma bem precisa e basicamente com exemplos, né, bastante ricos da fonologia, que é o nível que a metodologia estruturalista descreve com grande maestria, que é o nível dos sons da língua. Foi o Saussure que teorizou bastante sobre essa questão da língua e fez uma escolha filosófica, né? É uma teoria mentalista, então para o Saussure o signo linguístico ele é uma forma e um conteúdo que se unem por funtivos, por um funtivo, que é um tipo específico de função, né? E esses funtivos eles associam uma forma, que geralmente são sons, que a língua é o que se fala, sons com algum conteúdo na sua mente, né? Mas essas relações entre esses signos dentro da sua mente, eles constituem um sistema, né? Só que quando você trabalha a teoria estruturalista, ao chegar na sintaxe, você tem sérios problemas ali por conta de vários fenômenos. Então, nesse texto, nesse vídeo, eu vou explicar que esse material eu mando para os meus alunos de português e inglês, para dizer para eles como que eu entendo a questão da língua, seja na aquisição da língua, seja no ensino da língua, né? Então, para mim, a língua tem 3 dimensões. Ela tem uma dimensão discursiva, que é uma materialidade que é verbal, se é escrita pictórica e tal. E essa materialidade discursiva da língua, ela tem uma estrutura, sim. Ela é cognitiva, ou seja, ela é um conjunto de representações que eu faço da realidade que para mim existe, né, que é o social. E aí essas representações, que é a terceira dimensão, que vem do social, elas se encontram na minha cognição e por meio de uma interação dialética entre discurso, cognição e sociedade, você vai ter o triângulo, que é o triângulo da linguagem, né, que é como você entende a linguagem. Então, basicamente nessa questão aqui, você vai perceber o quê? Que, por exemplo, na sociedade alemã me disseram que se você tá andando na rua e para um alemão e pergunta: oi, tudo bem? Ele vai parar e vai contar toda a vida dele. Agora, se você para um brasileiro e diz assim: oi, tudo bem? Ele geralmente vai achar que é só um oi, tudo bem, e vida que segue.
Então, o social, ele interfere no discurso, sim, mas não é direto. É por meio da cognição social. O que é a cognição social? Basicamente, dentro de uma teoria da memória, você vai ter uma parte da memória que ela é social, ou seja, ela é utilizada para você sintonizar a sua mente com o meio ambiente que você se encontra. Então, se está chovendo, você não vai andar na rua sem guarda-chuva. Se você está com fome, você vai comer. Se você está com frio, você vai se vestir. Ou seja, essa cognição social por meio de estruturas sociais e do discurso que se encontram na cognição, dialeticamente se resolvem ali por meio de... Tem uma teoria, chama modelos mentais. E esses modelos mentais, eles organizam as nossas crenças, né? As crenças que são os tijolos da cognição. Então, a principal crença que você tem na sua mente é a crença que você tem de quem você é. É o seu ego, como o Freud chamou, né? Ou self, como os psicólogos sociais norte-americanos costumam falar, self, ego, self, ou em português o seu eu, né? Então, quem eu penso que eu sou, quem eu penso que o meu corpo vale na nossa cultura, sobre se eu sou feio, se eu sou bonito, se eu sou isso, se eu sou aquilo, é a principal crença da cognição. E é ela que sustenta, ela que sustenta todas as outras interpretações que você faz, né? Ideologia não é uma coisa ruim, gente. Todo mundo fala, ideologia petista, ideologia bolsonarista. Ideologia é o estudo das ideias, né? Então, o que é um sofá? Qual que é a ideia que eu tenho da palavra sofá? É um objeto para se sentar. Isso é estudo da ideologia. Né? O que acontece? Os políticos, os oradores, né? Vamos chamar oradores para falar em termos de retórica. Os oradores que fazem do discurso meio de vida, eles trabalham, pelo discurso, eles ressignificam ou apresentam representações por meio do discurso deles que enactam, é o termo técnico para isso, enactam na mente dos outros ideias que as pessoas chamam de ideologias, mas as ideologias são as ideias, né? Então, um dicionário é um estudo ideológico, ele é um estudo do significado das palavras, e isso é ideologia, é o estudo das ideias, ok? Então, na linguística estruturalista do Saussure, como que foi feito o projeto? O projeto começa no círculo verde aí, que é a fonética, que é o estudo dos sons da fala. A fonética, ela é uma disciplina que assessora a linguística, mas ela não é linguística. Você precisa da fonética para descrever o discurso que você está ouvindo, se você está ali no meio de uma tribo na Amazônia e as pessoas estão falando. Com a fonética, você pode não saber nada do que a pessoa está falando, mas você consegue transcrever os sons direitinho. A fonologia é quando você pega esses sons e você vê como eles se organizam dentro de um sistema. Então, por exemplo, se eu digo pasta e se eu digo pasta, é só variação. Pasta, pasta. Leite, leite. É só variação, né? Então, não distingue o significado. Mas a partir do momento que ele distingue o significado, ele é um fonema. Então, geralmente não sempre, né? O número de fones que uma língua utiliza é maior do que o número de fonemas que uma língua tem. Porque nem todo som que uma língua usa é fonema, tá? Logo em seguida, a fonologia ela consegue ser muito bem... A fonologia, de acordo com como foi descrita inicialmente pelas teorias lá na linguística, tudo, ela é muito bem sucedida, ela é ótima, tanto que já há muito tempo temos as possibilidades de conversar com o celular, a Alexa fala com você, entende o que você fala por conta da fonética e da fonologia, ok? Então, nós temos em seguida a morfologia, que é o estudo da forma, a sintaxe, que é o estudo da parte mínima, que é o sintagma ou da sentença, e a sentença é um tipo de proposição. A semântica, que é o estudo literal do sentido das palavras, e a pragmática, que a gente chama de pragmática, mas na verdade é o discurso, né? Então, como que se aprende uma língua? O processo de aquisição da língua, seja o da língua materna, seja o das línguas que se aprendem na maturidade, só se dá por meio de um processo dialético, ou seja, somente falando e ouvindo que você aprende uma língua. Como assim, então?
Se estuda só os fones, ou os fonemas, ou os morfemas, ou até mesmo os tipos de estruturas da sentença, sem ser por meio de um discurso, jamais se aprenderá a língua em estudo. Os métodos de estudo que não incluem um nível discursivo costumam formar, geralmente, na melhor das hipóteses, pessoas que conseguem ler ou entender, já ouvi isso milhares de vezes, mas não conseguem falar ou escrever, não conseguem organizar uma frase naquela língua. Então, como evitar isso, né? Veremos no próximo slide. Então, pegando o conceito da linguística textual, que é uma teoria que eu estudei no mestrado, que é uma forma interessante de ver as categorias linguísticas no nível do texto. Então, quais são as principais características da língua, na visão do professor Marcuski, que é falecido, tá? Então, do ponto de vista social e interacional, a língua surge e funciona na interação verbal. A interação é a realidade fundamental da língua. Ela é contextualizada. O sentido depende fortemente do contexto situacional, cultural e interacional. Ela é cognitiva. Ela envolve processos de pensamento, categorização, inferência e construções de sentido. Ela é dialógica. Eu usei dialético, mas pode ser dialógico no texto no slide anterior. Enfim, o diálogo. Ela é dialógica. Todo enunciado responde a enunciados anteriores e antecipa respostas futuras. Por exemplo, o texto bíblico, né? O texto bíblico, ele não é dialógico, ele é monológico na sua concepção inicial dele. Porque diz assim, no princípio era o verbo era Deus, então é só Deus que fala, como se nada existisse antes de Deus, e Deus cria o mundo pelo discurso, né? Então ali é monológico. Posteriormente, claro, os outros livros da Bíblia retomam os discursos anteriores, mas sem entrar na discussão do que é sagrado, né? Como texto sagrado, isso é normal. Todo texto sagrado geralmente tem esse tipo de estratégia discursiva, né? De dizer que está fundando o mundo. É a função do próprio texto sagrado fazer isso, dar sentido para a vida, né? Mas assim, ele é monológico, tá? Agora, todo o resto é dialógico. Ele é pragmático e funcional, ou seja, o que importa é o uso da língua em situações reais de comunicação. Você usa a língua para pedir água, você usa a língua para pedir um remédio, você usa a língua para comprar um pão, você usa a língua para namorar, você usa a língua para fazer tudo. Ela é histórica e ideológica, ou seja, ela carrega valores, ideologias e visões de mundo. A língua não é neutra, não existe língua neutra, não existe língua certa e língua errada, não existe isso, isso tudo é construção ideológica da elite simbólica. Ela é flexível e criativa, ela não é rígida. Ela permite improvisação, ela permite uso estratégico, ela permite uma constante criação de novos sentidos. E ela é multimodal, ou seja, inclui os sons, que são os fonemas, a prosódia, que é a entonação, mais outras coisas. No caso das linguagens não verbais, que não utilizam o aparelho fonador como a língua de sinais, gestos, mas nós que falamos pelo aparelho fonador também fazemos gestos. Inclui as expressões faciais, que a gente chama isso de face work, na análise do discurso, o olhar e muitas outras. As roupas, a roupa que você usa é discurso. Se você chega muito bem vestido num evento que é super simples, você vai destoar. Então, é uma questão de língua no sentido de sistema simbólico. Agora, o que é o discurso? O discurso é a interação, né? Então, eu peguei essa figurinha para colocar aqui. Então, qual é o contexto em que você pode falar livremente? O único contexto é esse daí, ó. É o contexto do setting psicanalítico, tá? O único contexto que a fala é livre é nesse contexto da figurinha. Por quê? Porque faz parte da metodologia do setting psicanalítico que você fale livremente. Que o social desapareça e que emerja seu inconsciente, tá? Então, fora disso daí, tudo é determinado pela sociedade. Como? Por meio dos gêneros do discurso. E o que são os gêneros do discurso? São as formas relativamente estáveis de se comunicar dentro de uma determinada sociedade. Então, eu peguei nesse exemplo aqui para a gente concluir, como que você estuda sujeito, objeto, condição, motivo e tempo ao ensinar língua inglesa
por meio da interação. Então, por exemplo, a primeira figura, número 1. I started a new project last week. Oh, really? What is it about? Então, é eu ali, né? Eu comecei. Aí a pergunta é, sobre o que ele é? Aí ela fala, ele fala, it's about improving our customer experience. É sobre improvisar a nossa experiência do cliente. Aí ela fala, that sounds interesting. How is it going so far? Então ela fala, que interessante, como que isso está indo até agora? Aí o rapaz fala, é desafiador, mas estou aprendendo muito. Ou seja, no primeiro movimento que a gente chama turno, tá? O nome disso é turno. No primeiro turno o sujeito é I. No segundo turno o sujeito é it. No segundo turno o objeto do discurso é our. Nossa, é um pronome possessivo. E assim vai. It, I. Então, a tomada e a retomada do discurso ocorre por meio de categorias do discurso, que são basicamente o sujeito, o tempo e o espaço, né? O sujeito, o tempo e o espaço. Se eu sei quem eu sou, se eu sei onde eu estou e se eu sei que hora do dia é, eu estou na consciência. E estar na consciência é compartilhar socialmente, cognitivamente, discursivamente, nessas 3 dimensões, a ideia que você tem da realidade. Agora, o que é a realidade é uma questão que eu não vou responder nesse vídeo.